Atualidades do Ilho Gale apresenta hoje a sua segunda produção referente ao projeto Memória Viva de Ibitinga. A personalidade a dar o seu depoimento à posteridade é o artista internacional que já esteve em Ibitinga em outra vez, que é o considerado monstro sagrado do violão, Robson Miguel. Ele não vai nos contar que é um dos 10 melhores violonistas do mundo, nem que já teve como prêmio diversas comendas, inclusive a Comenda Carlos Gomes, que é a mais alta condecoração de reconhecimento musical no Brasil e na Itália. Ele vai nos contar aquilo que não sabemos, sua infância, sua luta, enfim, a sua história familiar. Lembramos que a maior história do mundo é a própria história de cada um. O povoado de Ibitinga, eu já estou sabendo que foi dia 21 de abril de 1866. Nós temos algo em comum. O senhor Miguel Landim, que começou toda a nossa história. Mas eu também tenho a minha história, que a história de um artista é começada no primeiro andar. Bem, como diz a história, todo edifício alto, ele está construído num andar que ninguém nota, o primeiro andar. Então nós se limitamos em olhar lá em cima os arranha-céus e não sabemos que toda aquela estrutura, quem sustenta é o andar de baixo, que poucas pessoas notam. O meu primeiro andar é bastante interessante. Eu venho de uma família muito humilde e eu gosto da cidade de Ibitinga porque temos muita coisa em comum. Ibitinga é terra branca na língua guarani e eu nasci na tribo dos Guaranis, dos índios Aribiris, no estado do Espírito Santo, primeiras tribos catequizadas pelo padre José de Anchieta. E eu também nasci no dia 28 de agosto, e foi no dia 19 de agosto que o senhor Miguel Landim, de 1890, faleceu aos seus 74 anos, o querido fundador da cidade de Ibitinga. Isso me emociona saber que minha história era tão estreita, tão ligada à cidade de Ibitinga, a começar pelo nome Miguel Landim, e eu sou Robson Miguel. E o Robson Miguel nasceu na família muito humilde, na tribo dos Aribiris, e ali eu fui criado desde menino, com os pés no chão, pegando caranguejo no mangue, e mais tarde a tribo foi desfeita, transferida para Aracruz, porque veio o progresso com a linha do bonde, que ligava as tribos de Paú, Cariacica e Itacibá até Vila Velha, em frente à fábrica de chocolates Garoto, no estado do Espírito Santo. Aí nossa cidade começou a crescer e meus pais decidiram vir embora para São Paulo. Eu vim para São Paulo, na cidade de Franca, aos meus 7 anos. Aos 9 já estava em Ribeirão Preto, estudando violão popular. E então, aos 11, vindo para Santo André. Eu creio que a minha história passou muito rápido até os 11 anos e tudo começou forte quando meu pai abandonou a família. Nós ficamos em 7 pessoas, 6 filhos e a minha mãe. Eu, o mais velho dos homens, e com 11 anos, o que um garoto poderia fazer? As dificuldades da vida me levaram a partir para a luta, Nunca cheguei a traficar drogas, provar fumo, bebida, nada disso. Porque eu tive uma educação religiosa mantida pela fé da minha mãe, que era uma cristã evangélica de uma igreja protestante, e ela me ensinava que Deus ia dar uma saída. E eu dizia, bom, depois de Deus, a fé sem obras é morta. Mas que obra um moleque de 11 anos poderia fazer para sustentar 6 irmãos, sendo o mais velho dos homens, vendo a mãe só orar e chorar? Então eu creio que aí eu criei minha primeira empresinha. Eu comecei a vender chuchu na rua, amendoim, de bater nas portas, olha aí o amendoim torradinho, para livrar o arroz e feijão. De forma bastante interessante, porque a única coisa que um garoto nessa cidade poderia fazer, ademais de vender chuchu na rua e vender amendoins, era engraxar sapato. Mas aí que está, minha mãe não deixava eu engraxar sapato, porque ela tinha medo de me envolver com os meninos de rua, estar logo cheirando cola. Então eu tive uma ideia da minha própria cabeça. Eu mesmo, para não engraxar sapatos,
eu fabriquei 6 caixinhas, eu mesmo. As minhas eram bonitas, grandes, eu colocava uma fita crepe em volta, para quando eu tirar a fitinha, o amarelinho ficar com uma listra no meio. E eu construía as caixinhas, eu ia com um carrinho e 6 caixas para a Praça do Carmo de Santo André, onde ficavam os aposentados, e eles tiravam ali fotos 3x4 naquelas máquinas de sanfonas, antigas ainda. E ali eu chamava os meninos e dizia, vem cá, eu tenho dificuldade, meu pai abandonou a família e você não poderia me ajudar? Você deixa a tua caixinha aqui que está muito feia, e o doutor vai colocar um pé nessa caixa toda mole, suja, e usa a minha que está toda bonitinha, e você me dá uma parte do dinheiro. Só que eu tinha 6 meninos trabalhando para mim. Durante 3 anos, aos 11 anos, eu montei minha primeira empresinha, o engraxate que nunca engraxou. Eu chamava os meninos, eram 6 caixinhas, e se hoje uma engraxada custa R$ 1,50, eu ficava com 50 centavos, deixava R$ 1 para eles. E como eram 6 reciclando, eu tomava conta das minhas caixas, ali eu fazia minhas lições num restaurante que existe até hoje, chamado Praça, porém com outro dono. Depois eu comecei a trabalhar aos meus 14 anos, 15, só fazendo rolos. Os rolos eram interessantes, eram rolos limpos, né? Sem suborno e sem explorações. Eu reformava tudo. Ainda hoje eu sou bastante prendado, sou meio encanador, meio eletricista, ajudante de pedreiro, como todo bom brasileiro que sabe o que é lutar e não nasceu num berço de ouro. Para levar a comida de casa, eu descobri uma forma inteligente que eu não contava para ninguém. Pegava o jornal Estado de São Paulo na página vendo. O Utilidade Pública era gratuito o anúncio. Pegava o Diário da NBC na página compro. E eu pegava, vendo uma bicicleta, eu ia lá, dizia, querido, eu queria essa bicicleta. E eu comprava a bicicleta anunciada por 120, não, você não pode vender por 80, vou ter que reformar, você pode me ajudar, eu tenho que cuidar dos meus irmãos. E eu reformava a bicicleta, e aí via no outro jornal, compro bicicletas usadas, compro eletrodoméstico, compro isso, e vendia. Fiquei bastante tempo fazendo rolo. Aí que eu consegui meus primeiros violões, que as pessoas não me chamavam de tocador de violão, me chamavam de trocador de violão. Porque eu pegava um violão velho, reformava, trocava por um outro melhor, né? O trocador de violão. E assim foi minha infância, uma infância bastante sólida, sadia, dependendo da APM, da escola, da sopa escolar, do colégio, de tirar boas notas, não perdi os privilégios. E tudo isso me valeu para a formação de um homem hoje com 43 anos, e eu sou muito feliz, porque essa parte é o meu primeiro andar. E aí, como meus pais não tinham condições de pagar bons estudos, eu estudei violão clássico, tive que interromper um curso por um tempo, e logo consegui, com esses valores daqui, valores dali, aulas particulares de violão que eu dava popular, terminar meus estudos. Me formei mais tarde em engenharia eletrônica também, não parei de estudar. E os convites nunca pararam depois dos meus 15 anos no conservatório. Festas de aniversário, casamentos, noivados, eu pegava tudo que vinha para ganhar um dinheirinho e não cobrava preço. Dizia, eu vou tocar, você vê quanto valeu, vê se dá para dar um dinheiro aí para ajudar a família. E assim eu fui, devo muito aos amigos, aos que começaram minha trajetória. E meu primeiro empresário foi aos 18 anos, Renato Costa, que me viu tocar numa audição do conservatório que eu me formei. Ele disse, eu vou arrumar show para você. E aí começou, sem discos mesmo, shows aqui em teatros pequenos. E aos 25 anos, 1985, eu estava viajando de avião. Isso era uma coisa muito forte na época, porque hoje a viagem de avião é barata, na época era muito cara. Viajei para a Espanha pela primeira vez, a terra do violão. E aí, 1985, com o empresário Paulo Galvão, eu consegui representar o meu país pela primeira vez ali, na Paco de Lucia. E o restante da história, vocês já sabem, o violão vai contar.